Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Alforge da Barrier Narjavani. Pelo menos tentei falar o nome dela, tá um pouquinho difícil. Você vê aqui como é que ele é escrito. É bem difícil de se falar, pelo menos pra gente que não conhece a língua oficial do Irã, tá? Esse livro, ele é... A autora é iraniana, tá? E uma curiosidade, já falando que eu achei interessante, apesar dela ser iraniana, ter morado lá, não sei se ela mora até hoje, tá? Isso eu não cheguei a ver. Mas a língua oficial do Irã é o persa, mas ela escreveu o livro em inglês, tá? Eu não sei se é porque na época foi escrito em inglês, tá? Isso eu não consegui encontrar em nenhuma entrevista dela que eu procurei na internet, tá? O livro, ele foca no alforge, como é o nome do próprio, que é um saquinho onde as pessoas carregavam coisas em viagem, tá? Em inglês, eu acho uma definição interessante, seria saddlebag, que seria um saco que você prende na sela do seu cavalo, na montaria do cavalo, né? E no caso aqui faz todo sentido, pelo menos, né, onde ela é encontrada, porque ela estava, no primeiro momento que o alforge é visto, no primeiro capítulo, ele está preso na sela de um cavalo de uma pessoa que estavam estavam atravessando um deserto, tá? Não se fala se é no Irã, não fala em que época se passa, tá, o livro, mas a maioria das cenas acontece num deserto, tá? E o alforge, né, que eu tô falando, esse saco, ele é passado, você acompanha a passagem dele pela mão de várias pessoas, tá? Em cada momento as pessoas adivinham que tá lá dentro, acham que tem riquezas, tem outra coisa, e vão atrás daquele saco, abrem, tem algo lá dentro que eu não vou contar, que eu acho que é interessante descobrir isso dentro do livro, né, junto com os personagens. E é muito interessante, tá? O livro, a divisão do livro, ele é feito em capítulos, em que os capítulos são nomeados, né? Hoje tá mais comum isso, né? Hoje, depois, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, eu descobri esse tipo de capítulo quando eu li pela primeira vez o Guerra dos Tronos, né? Em que o capítulo é nomeado pela pessoa que vai contar a história daquele capítulo, né? E aqui acontece mais ou menos isso, tá? Só que aqui não são nomes de pessoas, são títulos, né? Que eu vou comentar daqui a pouco. E esse saco vai passando na mão dessas pessoas, do que vai acontecendo certas coisas durante a história, né? Só que o que é interessante, que eu gostei, é que assim, ele todo se passa em pessoas que têm a fé chamada fé Bahá'í, em que ela prega a diversidade, tá? O profeta dela, quando veio, eu não sei, não tô lembrando agora do nome dele, tá? Prega a unidade na diversidade. Resumidamente, ele diz que todas as religiões que existem, Só um momento, deixa eu achar aqui pra meu barulho. As religiões que existem e seus profetas, todas as mensagens que eles trazem, eles trouxeram naquela época por algum motivo, e todas elas podem se unir debaixo de um Deus só. Todas elas que acreditam pelo menos num único Deus. Aí ele acredita, essa fé prega que tudo pode se unir como uma coisa só. Seria a unidade na diversidade, tá? Esse bem resumidamente que eu achei pela religião, você acha muita coisa por aí, tá? Parece ser uma religião muito bonita de se pregar, né? E aqui no livro, não fala detalhadamente, não é um livro que fica pregando religião, gente, não é isso. Mas menciona levemente o que os personagens acreditam e como eles relacionam aquilo com a situação que está acontecendo. Eu acho que eu teria aproveitado mais o livro se a pesquisa que eu fiz um pouco da religião eu tivesse feito antes de ler, tá? Porque eu teria pegado mais certos insights do livro, né? O livro... eu não posso contar muita coisa, gente, porque senão dá muito spoiler, mas o que eu vou falar é o seguinte. Só pra falar o que eu tava comentando o nome dos capítulos, né, são os personagens que vão contar a história. Aqui eles são, olha que interessante, os capítulos são o ladrão, a noiva, o líder, o cambista, a escrava, o peregrino, o sacerdote, o derviche e o cadáver, tá? E é muito interessante porque é uma trajetória toda onde esse saco está passando na mão de cada pessoa, de cada capítulo desse, tá?
Eu falar muito mais sobre as pessoas, sobre os personagens, acaba contando esse spoiler, porque aquilo que você cobre na hora vai fazer sentido numa linha depois. Então, por que ele te contou aquilo um parágrafo antes, você vai entender um parágrafo depois, né? Às vezes nos capítulos ele fala só a situação que está acontecendo naquele momento. Tem momentos que o personagem tem feedback do que está acontecendo, tá? E eles... Como é que eu posso dizer? E isso vai montando o porquê, né? Tem esses personagens aqui que eles são mencionados no capítulo dos outros, aí você tem uma opinião sobre eles, e quando chega no capítulo deles, eles tomam ações que você não esperava. E você acaba vendo que eles, quando vai fazendo o flashback deles, vai contando a história deles, você vai entendendo por que ele chegou naquele ponto, tá? Porque ele contou aquilo. Eu tô sendo muito por cima, porque cada coisa que fala é spoiler. Esse livro é muito legal, vale muito a pena, tá? Essa edição aqui é uma edição da TAG, com parceria com a editora Dublinense, tá? Eu acho que a Dublinense deve lançar depois, a edição no Brasil ainda não. Foi a primeira vez que esse livro foi traduzido pro português, tá? Eu acredito que a Dublinense deve lançar depois a edição dela. Mas você encontra em inglês, caso você já leia, tá? Na Amazon. Eu vou colocar o link lá da versão em inglês dela na Amazon. E assim, gente, eu vou só ler um pedacinho dele, que eu achei interessante, que uma das coisas que eu pessoalmente gostei bastante é quando os personagens... A maioria das situações acontece no deserto, tá? Seja numa situação, seja um dia depois, seja num momento. Algumas acontecem recorrentes, né? Certas coisas que você viu acontecendo no capítulo anterior, você vê o personagem do segundo capítulo vendo aquilo acontecer de longe, né? É interessante. Você vê por outro ponto de vista a mesma coisa que você leu antes. E aqui, o que é muito escrito em certos capítulos é a relação deles com o deserto, tá? Com o deserto, que o deserto os provê e não provê pra eles, o quanto amam, se sentem em unidade com o deserto, enquanto outros odeiam ele, tá? Essa parte aqui. O deserto é um lugar onde os motivos podem ser vistos a grandes distâncias e onde eles também podem se tornar sem sentido. Quando começou a última parte de sua jornada, a vasta imensidão estava lá à espera para devorá-lo. Nos dias que se seguiram, teve tempo de sobra para avaliar os propósitos da sua vida, tomando como referência o padrão implacável do céu e da terra. E o livro é todo assim, gente, certos insights. A maioria do texto, ele tem um duplo sentido. A maioria, na hora que você não percebe, depois quando acontece uma outra coisa, você quer voltar e quer ver aquela parte novamente para ver se você pega isso. Esse é um livro que eu vou ter que relê-lo em algum momento, um livro que eu gostei, tá? Bastante. Eu daria de nota 1 a 5, acho que eu daria 4. Eu gosto da forma que ele te prende e que ele te chama pra ler novamente depois, pra você tentar pegar um pouco mais, né? Tentar entender um pouco mais. E a liberdade, até como é que eu falo? As discussões sobre a vida que os personagens fazem é muito interessante, tá? Recomendo muito, tá? Quando sair a edição em português, né? Muito depois que eu tô lançando esse livro, eu vou postar no meu Instagram lá, vou comentar novamente no meu blog pra recomendar novamente muito a venda desse livro, tá bom, gente? Muito obrigado e tchau!